e assistem. E lembrando que nós não somos monetizados, não vai fazer nenhuma diferença do ponto de vista financeiro, mas se os que nos acompanham derem o like, compartilharem e comentarem, a plataforma divulga mais as nossas gravações. Então, antecipadamente, eu agradeço aqueles que façam essas três coisas. Dar o like, que é dar um clique naquele dedinho para cima, naquele polegar, e comentar e compartilhar. E os comentários também enriquecem o canal. Antecipadamente, obrigado. Bem, nós estávamos estudando, não no domingo passado, mas no domingo anterior, a condição de estrangeiros e de cidadãos dos cristãos. E aí, no domingo seguinte, que foi o domingo próximo passado, nós equivocadamente retornamos a um outro texto sobre Mateus, mas vamos dar continuidade hoje ao texto sobre estrangeiros e cidadãos. Nas considerações preliminares, nós tínhamos comentado que a referência que tem em Mateus 5,13 sobre sermos o sal da terra remete à condição de uma função ou uma ação preservadora. O sal preserva. Você salga algum alimento porque não quer que ele apodreça. Né? E, neste sentido, o papel dos cristãos no mundo, ou como hoje as pessoas gostam de dizer, na sociedade, é um papel de preservar a sociedade para que ela não se degrade, não apodreça. E isso nos faz compreender que o cristianismo não é contemplativo. Contemplativo é o budismo que já está começando a querer ter algum ativismo. O cristianismo revelado é ativista. Está aqui em Mateus 5,13, dizendo que somos o sal da terra, e o sal tem uma ação, tem uma função, tem um papel. O sal não fica olhando o alimento, ele age sobre o alimento. Né? E temos visto que também somos a luz do mundo. Também em Mateus 5,14, que diz, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Né? E se fôssemos contemplativos, se devêssemos ficar trancados em mosteiros ou recolhidos à nossa vida privada, contemplando o mundo, não estaríamos iluminando o mundo. Para iluminar o mundo, é preciso ir ao mundo. Ir ao mundo e iluminar, aí significa tornar visível e mostrar algumas coisas. Então, em alguns cristianismos históricos, existem grupos contemplativos que se trancam em mosteiros, em outros lugares, para ficar em oração. A contemplação de Deus, o recolhimento e a oração também fazem parte do cristianismo. Jesus se isolava, subia um morro, não porque tem gente que pensa que sobe o morro porque é perto do céu, né? Não, ele subia um morro porque o morro era um lugar isolado. Como também a Bíblia manda que nós nos tranquemos em nosso quarto para orarmos. Então, a atitude contemplativa é parte do cristianismo. Nos recolher, nos isolar para orar é parte inafastável do cristianismo. Mas o cristianismo não é só isso. O cristianismo também é ação, também é sair da toca, também é ir ao mundo para ser sal, que preserva, e dar sabor e luz. Estávamos comentando que o sal preserva, mas também dá sabor. Né? E é evidente que quem está em Cristo vê o mundo ou sente um sabor diferente com relação às coisas do mundo. Tanto um sabor negativo, que repudia algumas coisas, como um sabor que recompensa, com coisas que podem não ser atraentes ou não serem percebidas como compensadoras para quem não está em Cristo, para quem não é salvo. Não é? Então, tínhamos visto também, lá na segunda carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 11,
as seguintes palavras: amados, peço-vos, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, também nós vimos que há um apelo para que nos portemos como estrangeiros ou forasteiros. E o que é que isso significa? Significa que não compartilhamos a cultura do mundo, o comportamento, os valores, as práticas do mundo. Então, somos estrangeiros, porque somos de um povo diferente, com uma cultura, com tradições e comportamentos e valores diferentes. Né? E tínhamos lembrado que estrangeiro ou peregrino no Israel antigo era considerado até quem não cresce, quem não compartilhasse a fé, era estrangeiro. E certamente nós não cremos e não compartilhamos a fé que o mundo tem, a fé que o mundo professa. Né? Se fôssemos pensar mais nisso, iríamos ver que lá no Antigo Testamento tem o episódio da capa de Acã, quando Israel cerca Jericó e derruba Jericó e destrói tudo e mata todo mundo. A ordem era não ficar com nada, nenhuma coisa da cidade. Né? E por que não ficar com nada se ficar com espólio de guerra era um costume? Né? Porque ficar com os objetos da cultura material, a cultura material sempre traz alguma possibilidade de influenciar a cultura espiritual. Né? Mas Acã pegou uma capa muito bonita, que devia ser muito cara, e mais alguns objetos de valor, e assim violou uma proibição e escondeu. Mas, quando souberam, ele foi condenado à morte, porque não podia se apropriar das coisas daquele povo, que eram os cananeus. E aqui nós estamos vendo que, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, há uma recomendação. Somos tratados por Pedro como estrangeiros ou forasteiros, porque não devemos nos apropriar dos costumes do mundo. Tínhamos visto também que João, no versículo 17, só em dizer que é versículo 17, você já sabe que é o Evangelho de João, não é nenhuma das cartas, porque as cartas de João são muito pequenininhas, não tem 17 capítulos. Né? Nós lemos lá: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora nós temos aqui uma reafirmação do que vimos na carta de Pedro, de que somos estrangeiros porque não somos do mundo, mas estamos no mundo. E João diz: não peço que os tire do mundo. Então, não é um objetivo do Evangelho nos tirar do mundo. Não temos que nos trancar e fechar. Tem um grupo nos Estados Unidos, tem outros grupos, mas eu vou agora me referir especificamente a um, chamado Amish, que se isola. Eles vivem trancados. Tanto que passou a pandemia, não teve nenhum caso de pandemia lá, porque eles vivem isolados, eles moram em comunidades rurais, fechadas, eles produzem o próprio alimento, produzem tudo e não saem de lá. Então, eles não estão no mundo. E se não estão no mundo, não são o sal da terra. Porque se você deixa o sal do lado de fora da panela, você não vai salgar o alimento, não vai dar sabor. Né? Se você não coloca o sal naquele alimento que você quer preservar, você também não preserva, ele se isola. Então, é preciso ter em conta que somos alguém que deve ter a ação do sal e da luz. Então, tínhamos falado sobre essas coisas no domingo em que começamos esse texto sobre estrangeiros e cidadãos, porque se não adotamos os costumes, se não temos a mesma cultura, somos estrangeiros. Mas se estamos no mundo, se não estamos fora do mundo, se exercemos a ação de sal e a ação de luz, então exercemos cidadania. Então o cristão não perde a cidadania. Então,
Lá no Gênesis 22:18, nós lemos: em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Trata-se de reafirmação da promessa feita em Gênesis 3:15. E porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente, da serpente, e a sua semente, da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Promessa essa que foi cumprida na cruz. Então, há um antagonismo aí. A serpente morde e a luz pisa na cabeça da serpente, porque Cristo é a luz. Então, a perspectiva é essa. Alguém já escreveu sobre isso, dizendo que aí até a metade do século XX, até os anos 50, entrando um pouco nos anos 60, as pessoas se convertiam, nós éramos uma minoria insignificante numericamente no Brasil, as pessoas se convertiam e logo eram rejeitadas pela sociedade. Não compartilhavam mais certos costumes. E esse isolamento nos preservava da contaminação com a capa de Acã. As pessoas passavam a ter outro ambiente social. Tanto que as igrejas tinham culto domingo de manhã, tinham escola bíblica dominical domingo pela manhã, tinham reunião de grupos específicos no começo da noite, no fim da tarde, no começo da noite, reunião de jovens, de adultos, de crianças, de senhores, de senhoras. E depois disso tinha outro culto, no domingo. Na quarta-feira tinha culto de oração, e nos outros dias da semana tinha reunião de alguns daqueles grupos. Digamos, na sexta-feira podia ter reunião do grupo de senhoras, na quinta-feira podia ter reunião do grupo de homens, na terça-feira reunião do grupo de jovens. Então, todo dia tinha alguma atividade na igreja. E hoje fica difícil reunir no domingo, uma vez na semana, e quando a gente tenta fazer um culto de oração na quarta-feira, tem 8, 10 pessoas. Né? Por quê? Porque nos integramos ao mundo, esquecendo que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. E como é que ser do mundo nos afasta do evangelho? Quem é que nos afasta? A televisão. E depois da televisão, os tablets e computadores com jogos eletrônicos e redes sociais que tomam o tempo da gente. Tomam mesmo. E eu perco muito tempo com redes sociais, porque eu estou em muitos grupos e procuro ver alguma coisa da correspondência. Eu saio olhando assim, tem 80, 90, 100 mensagens, eu olho por cima o que eu devo dar alguma resposta ou comentar e saio deletando mais, o resto sem abrir. Porque se eu for fazer isso, eu não faço mais nada no dia. Né? E eu estou evitando me corresponder com os grupos numerosos. Eu respondo e me correspondo com os grupos no particular. Se uma pessoa me manda no particular uma mensagem, eu leio e respondo. Mas tem, por exemplo, um grupo muito grande, criado pelo ex-governador Gonzaga Mota, o grupo Mais Democracia. Aí, quando eu abro, tem 80, 90, 100 mensagens, ou mais. Então, eu não posso ler tudo. E algumas, inclusive, são longas. Né? E tem outros grupos, assim, muito grandes também. Porque são formas como o mundo nos envolve. Né? Mas tem outros aspectos da cultura mundana. Né? Houve uma época que apareceu aí um bloco carnavalesco, e a ideia era levar Jesus aos carnavalescos. Né? Na verdade, isso é uma capa de Acã. Isso é uma maneira de nos tornar parte integrante do mundo, e não um corpo estranho no mundo, porque se nós somos estrangeiros ou peregrinos, como os textos bíblicos que nós lemos aqui, significa que nós somos um corpo estranho. Né? E esse corpo estranho
se for mesmo um corpo estranho, se não nos apresentarmos com sabor mundano, com sabor de incredulidade, o mundo vai nos rejeitar. E a nossa influência de sal será para aqueles que aceitarem a Cristo. Então, agora é preciso lembrar que lá em João 16:33 está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, tereis tribulações pode ter vários significados, cobre vários aspectos, mas tem um que tem a ver com a nossa conversa agora. É que, se formos um corpo estranho, seremos rejeitados. Essa rejeição é parte das tribulações mencionadas aqui no Evangelho de João. O mundo nos rejeita um corpo estranho. Essa rejeição pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no ambiente social, de amigos, pode ser até na família. Há pessoas que, quando se convertem, enfrentam uma rejeição muito grande na família. Típica da rejeição é um corpo estranho. Né? Agora, tem a parte que é preciso lembrar, que tínhamos lembrado no primeiro estudo feito sobre esse tema, que é o significado da palavra evangelho. Que a etimologia da palavra lembra ao significado de boa notícia, que geralmente as pessoas traduzem como boa nova. Nova como novidade, novidade como notícia. Né? Então, e qual é a boa notícia? Na verdade, são duas boas notícias. Né? Uma, como foi anunciado o Evangelho? Como foi anunciado? Foi: arrependei-vos que é chegado o reino. Então, são duas notícias. Uma delas é uma exortação. E uma delas, aliás, uma delas é apenas uma boa notícia e a outra é uma exortação. Né? O apelo arrependei-vos é uma exortação. Exortação é um apelo para que pessoas sigam um determinado caminho. Né? E arrependei-vos por quê? Porque é chegado o reino. É claro que se discute muito o significado da chegada do reino. Né? Mas o que é o arrependimento? O arrependimento é o reconhecimento do erro. O reconhecimento e o repúdio. Porque existem aquelas atitudes de quem reconhece um erro, mas persiste nele. Nas coisas mínimas. Não estou aqui me referindo a pecado ou só a pecado. Tem coisa que não se trata de pecado, mas é erro. E as pessoas, às vezes, admitem o erro e declaram mesmo, conscientemente, que vão persistir nele. Há pouco conversávamos aqui sobre consumo de algumas guloseimas e admitíamos que não era saudável consumir algumas das guloseimas, mas dizíamos que consumíamos a si mesmo. Então, o arrependimento não é só o reconhecimento. O arrependimento é o reconhecimento e o repúdio do erro. Não significa que tenhamos que ser perfeitos. Não seremos jamais. Né? Significa apenas que quem está em Cristo não gosta e não se sente bem quando incorre em erro. Eu repito 1000 vezes uma mesma figura de linguagem que distingue a ovelha da porca. Todos os que estão nesse momento participando dessa reunião já me ouviram dizer isso algumas vezes, né? Que quem está em Cristo não erra, mas é ovelha. Ovelha se suja, mas não gosta, não procura deliberadamente, não ama o sujo, como a porca. A porca gosta da lama, a porca se sente bem quando está suja.
Então, a nova criatura não é aquela que se tornou perfeita. A nova criatura a que se refere a Bíblia. A nova criatura deixou de ser porca e passou a ser ovelha. Portanto, também se suja, mas não gosta, não tem prazer, não se sente bem intimamente com a sujeira. Então, não chamadas relações horizontais, que são as relações entre os homens, que nós temos alguns livros na Bíblia que tratam especificamente das relações horizontais. Isso é o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E tem um livro que é pouco comentado, porque é uma interpretação delicada, alguns acham difícil, que é o Cântico dos Cânticos, que é uma poesia erótica. E por ser uma poesia erótica, as pessoas têm medo de comentar e têm dificuldade de interpretar. Mas trata das relações horizontais, das relações entre criaturas. Né? Quando, por exemplo, Salomão diz que não seja fiador de ninguém, ele não está dizendo que isso é pecado. Ele não está dizendo que isso ofende a Deus. Ele não está tratando das relações verticais entre criatura e criador. Ele está falando de relações entre criaturas. Ele está dizendo o que é prudente e o que é uma imprudência, que pode trazer consequências desagradáveis. Né? Não é que vai trazer condenação da parte de Deus, mas pode ter consequências materiais, consequências práticas, consequências mundanas ou seculares desagradáveis. A sabedoria do Pentateuco confirma algumas coisas do livro de Provérbios e de Eclesiastes. Então, embora o Pentateuco trate principalmente das relações verticais entre criatura e criador, o criador e criatura, o Pentateuco também trata de relações, ou tem impacto nas relações horizontais. Porque a normatividade bíblica não é arbitrária. E você vai lá no Pentateuco, no Gênesis, no Levítico, em outros livros, o Levítico é mais voltado para a lei ritual. Mas, principalmente o Gênesis e Êxodo e outros livros, principalmente Êxodo, nós encontramos lá uma normatividade que é voltada principalmente para as relações verticais, sobretudo quando diz: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, relação entre criatura e criador. Não terá outros deuses, nem farás imagens e tal, relação entre criador e criatura. Mas quando diz que não cobice a mulher do próximo, está tratando de relações horizontais. E até quando expressa a primeira lei trabalhista do mundo, que é um descanso no sábado, está tratando de relações horizontais. Como o próprio Cristo vai dizer, que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Se o sábado foi feito para o homem, é uma normatividade horizontal. É uma normatividade que não se dirige a Deus, se dirige ao homem. Descanse. Não é? Então, isso está lá em Êxodo 20, de 13 a 19. Né? As relações humanas no campo material são menos conflitivas, têm uma finalidade, a grande parte daquela legislação mosaica tem a finalidade de preservar a paz social. Não querer o jumento do vizinho, nem a mulher do vizinho, não, não prestar falso testemunho. Falso testemunho prejudica alguém que também é criatura. Né? Então, ser sal do mundo significa preservar as relações verticais entre criatura e criador e as relações horizontais. Então, ser sal do mundo também é ser correto com o próximo, não enganar o próximo, né?
A nova criatura não pode ser alguém que descumpre contratos. Não pode ser alguém que se torna inadimplente, que não paga compromissos, porque tem outras prioridades e coloca outras prioridades acima dos seus compromissos, da sua palavra empenhada, né? E ao descumprir compromissos, prejudica terceiros. Então, se prejudica terceiros por descumprir compromissos, não está sendo sal da terra. E o que é pior, ao dar mau testemunho, não está sendo luz do mundo. Porque nós temos o compromisso de sermos sal e luz. Então, as condutas pessoais públicas nos convidam ou cobram de nós que sejamos sal e luz. E quando falamos em condutas públicas, não podemos evitar questões relacionadas ao interesse público, que não são das nossas relações pessoais. Estamos, então, falando de algo como políticas públicas. E o sal deve ter cidadania, deve exercer cidadania. Então, quando vemos políticas públicas que levam ou pretendem levar para as escolas orientação contrária à orientação bíblica, contrária à moralidade cristã, e estamos falando de políticas públicas que podem se tornar lei e se tornar obrigatórias, ou quando vemos proibições que podem limitar a ação do sal e da luz do mundo, então faz parte da função de sal e de luz participar dessas decisões, enfrentar os debates acerca dessas posições, ir à luta. Eu falava há poucos dias, num evento em Baturité, que nós não estamos em paz. Tem uma palavra do próprio Cristo que diz: eu vim trazer a espada. É claro que eu não estou falando de conflito material, de conflito físico, nem mesmo de conflito no campo das abstrações, das palavras. Não estou falando de palavras agressivas, não estou falando de ofender ninguém, nem de agredir ninguém, nem fisicamente, nem moralmente. Mas estou falando do debate de ideias. O debate de ideias, a defesa da moralidade cristã, a defesa das condutas cristãs, fazem parte da função de sal e da função de luz. E é preciso lembrar as palavras do Novo Testamento que dizem: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E por que que essas palavras foram proferidas por Pedro no Sinédrio? Porque ele estava diante de juízes. O Sinédrio era uma corte de um Estado teocrático que não era soberano naquele momento, estava submetido à dominação romana, mas os romanos, para contentar os povos conquistados, eles respeitavam certos costumes e tradições. E o Sinédrio, que eram sacerdotes e escribas que administravam a lei mosaica, continuasse funcionando como tribunal, desde que não interferisse na dominação romana. E então eles estavam exigindo que Pedro deixasse de ser sal, que Pedro deixasse de ser luz, porque estavam proibindo Pedro de falar de Cristo. E ele disse diante do tribunal, o Sinédrio era um tribunal, que não iria obedecê-los. Ele declarou que estava e continuaria no caminho da desobediência civil. Ele dizia que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E agora é bom lembrar
E tem também, nas cartas de Paulo, uma recomendação de que devemos obedecer às autoridades. E que as autoridades só são autoridades com a permissão de Deus. Não é? E não devemos ir contra isso. Porque se Deus permitiu, não vamos proibir o que ele permite. Muito bem. Mas aí tem Pedro dizendo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, ou seja, fazendo uma declaração de desobediência. Como é isso? Devemos obedecê-los até um certo limite. E qual é o limite? É quando a autoridade contrariar as escrituras. Quando a autoridade contrariar a essência do cristianismo. Não a formalidade, não seria tão importante as questões rituais, mas o que é importante é a essência do cristianismo, e a essência do cristianismo inclui sal e luz. E a autoridade não pode nos proibir de ser sal e luz. Estão cogitando, não sei se já passou, proibir pregação de evangelho em presídio. Ora, os presos não são obrigados a ouvir. Não estamos impingindo nada em ninguém. Quem vai pregar no presídio não vai forçar o preso a ouvir pregação. Ele só comparece àquela reunião em que há um culto e uma pregação, se quiser. Mas estão querendo proibir isso. Então, isso é um tipo bem característico de uma norma que quer impedir o cristão de ser sal e luz. E é o tipo de norma que levou Pedro a dizer, não vou obedecer. Então, alguém foi preso na Inglaterra porque estava pregando na rua. Então, estava perturbando o ambiente público. Ele não podia pregar na rua porque criava problema. Porque, suponho, agora já sou eu que estou tentando interpretar essa norma, suponho que isso pode gerar conflito com a população islâmica, que está muito grande na Inglaterra. Porque os muçulmanos não toleram nada. Né? Se vir um cristão pregando, vai ter briga. Então, proibiram pregações. Pode ser até que tenham proibido para evitar a pregação do Islã, mas proibiram pregação. Pregação proibindo para todos. E aquele cristão que estava pregando foi preso porque estava pregando. E qual atitude o cristão pode ter? A atitude de Pedro. Dizer, vou continuar pregando. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, nós temos na carta aos Filipenses as seguintes palavras: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Ora, se estamos falando em conflito, não estamos falando propriamente em paz. Quem vai para a guerra não espera receber flores. Quem vai para a guerra vai preparado para ser hostilizado. E essa hostilidade é posta nessas palavras da carta aos Filipenses ao avesso. Ao escrever para a igreja de Filipe, Paulo disse muito bem, vocês estão sendo perseguidos ou ameaçados, mas a paz de Deus excede todo entendimento e guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Então, que paz é essa que é qualificada como algo que excede o entendimento? É a paz de quem pode estar sendo perseguido. Portanto, não está tendo a paz do entendimento mundano ou do entendimento do léxico, da linguagem dos dicionários. Paz não é quem está perseguido não está em paz. Quem está preso não está em paz. Quem é agredido não está em paz. Mas Paulo está dizendo, tenha outra paz. Porque Paulo apanhou muito em onde andou. Paulo foi perseguido, teve que descer
da muralha por uma cesta, porque estavam esperando na porta da cidade para matá-lo, então, e terminou sendo preso e decapitado. Mas estava em paz. Que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento. Há poucos dias eu conversava com uma figura pública de projeção nacional que, sendo indagado por alguém ali presente, se ele corria risco de ser preso. De ser preso não por praticar algum ilícito, mas ser preso em razão de certas atitudes que ele tem tomado que não são ilícitas, pelo contrário, são a defesa do direito. Mas a resposta dele foi muito clara. Perguntaram se ele poderia ser preso, ele disse: posso. Pode acontecer? Pode. Mas isso não tira a minha paz. Se eu for preso, continuarei na paz que excede todo entendimento. Era a perfeita compreensão dessa carta de Paulo à igreja de Filipe. Também no Salmo 91, lá no versículo 7, tem uma promessa muito forte. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas tu não serás atingido. Que foi um comentário de alguém que, ouvindo essa resposta desse senhor que vive um momento de muita notoriedade nacional, aí alguém que estava presente completou, né? Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas tu não serás atingido. E disse: porque nem sequer busca e apreensão teve na tua casa. Então, foi um homem que não passou nem por busca e apreensão, embora incomode muito e diga coisas duras. Ele usa palavras duras, não ofensas, mas palavras duras. E em um determinado momento até saiu do objeto de que se estava tratando para fazer um comentário duro. Então, também tem esse lado. Mas Paulo foi atingido, Paulo foi decapitado, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Então, como é essa promessa de que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua destra, mas tu não serás atingido? Bem, a Bíblia permite muitas aplicações e muitas formas de leitura. Não que uma contrarie outra, mas pelo fato de que a Bíblia foi escrita para contemplar situações diferentes. Então, essa promessa de que cairiam 1000 e 10.000 ao lado, mas ela pode, num determinado momento, ter se dirigido a alguém, digamos, a Davi, que estava correndo perigo e não foi atingido. E aí a promessa foi cumprida no plano secular. Nem foi atingido pelas perseguições de Saul, nem foi atingido nas batalhas. Davi era um guerreiro que ia para a linha de frente, né? Mas não foi atingido, não tem notícia de sequer ter sido ferido. Porque era comum nessas guerras onde se lutava com arma branca, que as pessoas fossem cheias de cicatrizes. Até mesmo depois da arma de fogo, até o século XIX, os soldados de Napoleão, inclusive comandantes, altos oficiais de Napoleão, gostavam de se exibir com cicatrizes, inclusive cicatrizes no rosto, que eram ponta de baioneta ou lança, porque a cavalaria usava lança e feria as pessoas. Então, mas não se tem notícia de Davi sequer ter sido ferido. Pode se referir, por exemplo, a Elias, que na perseguição correu, se escondeu numa caverna e tal, mas não foi alcançado pelos inimigos, né? Mas pode se referir, como no caso de Paulo, como no caso de Pedro, como no caso de tantos mártires, inclusive de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado na presença de Paulo, né? Então,
pode se referir ao fato de que não seremos atingidos na nossa integridade espiritual. Não seremos atingidos naquela paz que excede todo o entendimento. Porque, se lembrarmos bem, Estevão, durante o apedrejamento, pediu ao Pai que perdoasse os seus apedrejadores. Então, ele não foi atingido. Ele foi atingido no corpo, mas ele não foi atingido espiritualmente. Eu não faria um pedido desse. Então, ele não perdeu a paz que excede todo o entendimento. Porque quem faz um pedido desse está em paz. Ele estava naquele momento em paz com Deus e até em paz com seus algozes, com seus apedrejadores, porque estava intercedendo por eles. E a paz que excede todo o entendimento seria uma aplicação da promessa de que cai 1.000 ao teu lado, 10.000 de um lado, 1.000 do outro, mas você não vai ser atingido. Nesse sentido, Estevão não foi atingido. Como Pedro não foi atingido. Pedro foi atingido num momento, quando não foi atingido fisicamente, mas foi atingido espiritualmente quando negou a Cristo 3 vezes seguidas em pouco tempo. Mas depois não foi mais atingido. Quando disse diante do tribunal, como citávamos há pouco, que iria desobedecer o tribunal. Mandaram espancar e saltar. Então, foi atingido porque levou umas bordoadas, né? Que devia ser uma coisa muito violenta, porque os castigos na época eram muito violentos. Mandaram dar algumas chicotadas nele e deve ter sido uma coisa muito violenta. Mas ele não foi atingido no sentido de que não vacilou, não temeu, não recuou, não perdeu a fé, não se intimidou. E no final também não se intimidou, porque dizem que quando resolveram matá-lo, e resolveram crucificá-lo, ele disse, mas eu não mereço morrer como Jesus. Então ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Né? Por quê? Porque não tinha sido atingido. Porque estava na paz que excede todo entendimento. Uma das aplicações dessa paz que excede todo entendimento é não perder a fé. É preservar a fidelidade. É não vacilar. Então, nós temos também, no Salmo 23, onde lemos, ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É uma reafirmação com palavras diferentes do Salmo 91, que diz, cairão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua destra. Né? Então, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, no vale da sombra da morte. Então, acho que todos nós, em algum momento, e em algumas situações, todos nós, ao mesmo tempo, como cristãos, como povo de Deus, ou como parte de uma nação, nos sentimos como que no vale da sombra da morte. Acho que no mundo todo. Quando a gente vê pessoas pregando a transespecificidade, acho que é essa a palavra, né? Tornar-se trans, passar por uma transição de espécie, deixar de ser humano para ser cachorro, para ser gato, para ser ovelha. E não é coisa de um maluquinho. Houve multidões numa manifestação, houve uma multidão numa manifestação na Alemanha, numa estação do metrô, latindo e rosnando, querendo ser cachorro e querendo ter direitos, porque eram cachorros prisioneiros no corpo humano. Então, coisas como essa, como algumas orientações que procuram dar às crianças, como como a tentativa de legitimar algumas condutas que não podem ser legitimadas,
Então, às vezes nós sentimos que estamos caminhando no vale da sombra da morte. Aqui está no Salmo 23. Mas a promessa é: não tema mal algum. O que o salmista diz: não temerei mal algum. Por quê? Porque não vai acontecer mal algum? Não é isso. A promessa não é: não te acontecerá mal. Não fica tão claro assim no Salmo 91, quando diz: tu não serás atingido. Alguém pode pensar que é uma imunidade física, para não ser atingido fisicamente. Mas aqui no Salmo 23 está mais claro. Não temeria mal algum. Não temer não significa que não vai ser atingido. Eu diria que Estevão foi atingido fisicamente, mas parece-me que não temeu. Então, Pedro foi atingido fisicamente, mas não temeu. Fica claro que ele não temeu quando disse que antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Bem, então, é legítimo praticarmos a desobediência civil? Não, não estou defendendo desobediência civil. Está lá na Bíblia que devemos obedecer às autoridades. Apenas façam ressalva. Por quê? Porque não é desobediência civil defender a prerrogativa constitucional, que é a liberdade de consciência. Estou dizendo que a gente só pode enfrentar normas ou comandos que infringam a nossa liberdade de consciência. E se infringe a nossa liberdade de consciência, não é constitucional, não é legal. E aí nós podemos e devemos ser o sal da terra. E ser o sal da terra é evitar a degradação. É salgar para não degradar. Então, sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Temos aí uma promessa que nos consola. Podemos voltar de novo a Filipenses 4, 12. Não voltar, porque esse versículo não tinha sido citado anteriormente. Vamos voltar à carta à igreja de Filipe, que tínhamos citado o versículo 7 do capítulo 4, e agora, ainda no capítulo 4, mas já no versículo 12, vamos ler. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Esse é o versículo 12, que é pouco citado. A gente ouve muito o versículo 13, que vem em seguida, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Que numa interpretação apressada pode dar a impressão, pode levar ao entendimento de que nós somos poderosos, que podemos tudo, porque tudo posso. E não é bem assim. Veja bem, sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome. Não é tudo posso no sentido poderoso. É tudo posso no sentido de que não perco a paz, não me abato, né? Porque estou instruído a ter fome, a ter abundância, como a padecer necessidade. Então, agora a coisa fica mais clara. Primeiro vimos que caiu 1.000 e 10.000 e não sou atingido. Pode não ficar claro numa interpretação isolada, fora do contexto, de que há uma imunidade, de que tem uma pandemia, eu não adoeço, tem uma guerra, eu não sou atingido, não é assim. Existem arbitrariedades, eu não vou ser alcançado. Eu poderei ser alcançado por alguma arbitrariedade, né? Mas fica mais claro no Salmo 23, né?
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Não vou passar pelo vale da sombra da morte? Pode ser que eu passe. Pode ser que eu esteja passando, mas não temerei. Né? Aí é diferente, não temer de ter imunidade. E, finalmente, sei estar. Estou instruindo em tudo, em ter abundância e em passar necessidade. Bem, o sal e a luz se referem principalmente ao campo espiritual. E porque se referem principalmente ao campo espiritual, é que nós podemos ser atingidos, como Estevão foi atingido fisicamente, como Paulo foi decapitado, como Estevão foi apedrejado. Mas a promessa é: no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Então, a promessa é de vitória. E as promessas bíblicas se cumprem. Então, nós temos lá na carta aos Gálatas, no versículo 6, versículo 7, que diz a chamada lei da semeadura. Né? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tem umas traduções modernosas que dizem que com Deus não se brinca. Né? Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, isso é uma advertência das consequências no mundo, das consequências materiais. Isso não está dito aqui como uma promessa de castigo divino. Porque se ele estava se dirigindo à igreja, às igrejas da região da Galácia, na Ásia Menor, ele estava se dirigindo àqueles para os quais já não havia pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, não há uma determinação de consequências, porque a justiça divina, embora ela seja retributiva, tenha consequência, ela, para os que estão em Cristo, ela não é retributiva. Ela expressa equanimidade, ela é equânime, que é a justiça da misericórdia. Então, essas consequências inevitáveis aqui são as consequências naturais. Se você anda olhando para cima, você tropeça. Pode cair, mas vai tropeçar em alguma coisa. Então, não errei, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E, muitas vezes, nós nos admiramos com o mundo. Tem um psiquiatra inglês, Theodore Dalrymple, que diz que o mundo está desorientado. Inclusive, ele culpa os formadores de opinião, culpa os intelectuais, porque o mundo está desorientado. E a consequência da desorientação pode ser assustadora. Essa desorientação de que nós falávamos há pouco, sobre uma multidão querendo ser cachorro, outras pessoas querendo direito de ser ovelha ou gato, ou até a quem queira ser árvore. Essa é uma consequência do que foi semeado. O que foi semeado? Foi comer da semente do bem e do mal. Eu sempre volto ao Gênesis. Né? Quando nós decidimos dizer, pelo nosso próprio entendimento, o que seja o bem e o mal, nós compramos um bilhete para o desastre. O que nós estamos vendo é um desastre. E é a colheita do que foi semeado.
Tem uma outra passagem bíblica que diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Essas manifestações que nos deixam estarrecidos, elas não são uma coisa isolada de algum grupo desorientado por motivos psicológicos ou psiquiátricos. Elas foram semeadas no campo filosófico. Elas têm grandes pensadores. Ah, mas não tem nenhum grande pensador dizendo que você pode ser cachorro. Não, eles não dizem isso diretamente. Mas eles criam o discurso de que toda normatividade é uma conspiração para estabelecer uma dominação de algum grupo social e político. Ou, voltando aos sofistas lá da decadência da civilização grega, eles dizem que a razão e a lógica é um instrumento de dominação. Se nós jogamos fora a lógica e a razão, essas coisas todas que nos parecem absurdas se tornam possíveis. Então, nós devemos lembrar que não devemos nos estribar no nosso próprio entendimento. E se não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, o que é que nós vamos seguir? Vamos seguir as Escrituras. E nós vínhamos numa reunião com o pastor Rubens, em que ele citava alguns versículos, e um deles dizia, também extraído lá do Evangelho de Mateus, e das palavras do próprio Cristo, que dizia: errais não conhecendo as Escrituras. Então, as manifestações que o psiquiatra, que eu citei há pouco, chama de desorientação, são a desorientação de quem erra por não conhecer as Escrituras. E não conhecer não significa que não tenha lido ou não tenha ouvido falar. Não conhecer significa que não aceitou, ou que não aceita. Então, nós enumeramos aqui algumas conclusões no final desse texto, em que nós dizíamos que as considerações que expusemos ao longo do texto nos exortam a ter bom ânimo, a despeito das tribulações. Fala-se de uma grande guerra nuclear, fala-se em muitos terremotos que estão por vir, porque tem uma falha no centro do Atlântico Sul, falha geológica, tem outra no nordeste da África, tem outra na costa da Califórnia, tem outra na costa do Japão, e tem outras mais em vários lugares, e essas falhas geológicas estão emitindo sinais preocupantes, sinais de uma probabilidade alta de um grande sismo, embora não se tenha ideia do prazo em que isso possa acontecer. Mas devemos ter bom ânimo. Né? E grandes terremotos já foram anunciados há 2000 anos. Né? E temos lá na revelação de João, né? Na revelação dada a João. Então, temos promessa de consolo e proteção. É outra conclusão que essas reflexões nos permitem chegar, né? Nos permitem anunciar. Então, também temos visto que somos estrangeiros e forasteiros e peregrinos no mundo. Portanto, não compartilhamos, não nos prendemos aos costumes e às práticas. O mundo está cheio de costumes e práticas avessas à vida e ao padrão do que deve ser a nova criatura. E quem está em Cristo deve ser nova criatura. Não significa que somos perfeitos, é outra conclusão, né? Que não erramos, apenas que não nos sentimos confortáveis diante de Cristo quando violamos os seus ensinamentos. E agora é importante lembrar que esse desconforto ele vai diminuindo e quem envereda por esse caminho vai normalizando o erro, e é o que o mundo está fazendo. E se, num primeiro momento, incomoda muito praticar determinados erros, da segunda vez incomoda menos, da terceira vez incomoda muito pouco, e a partir de algum momento não incomoda mais, e o mundo está chegando num ponto que a prática do erro está sendo motivo de orgulho. Então, não nos esquecemos de que
A boa notícia contém o apelo arrependei-vos. Devemos nos esforçar por atender a este apelo. Bom, eu já falei muito tempo e agora eu preciso ouvi-los, por isso vamos encerrar a gravação para que as pessoas fiquem mais à vontade para se pronunciar no momento em que está sendo gravado esse texto, essa live. Muito obrigado. Não esqueçam de, quando for para o ar, Josefina vai botar no canal, não esqueçam do like, o polegarzinho para cima, não esqueçam de comentar, dar a sua contribuição e não esqueçam de compartilhar. Muito obrigado. Até logo mais, quando dialogaremos.